gente, mais uma edição do nosso podcast Fran Franceschi. E assim, só felicidade transbordando e muito aprendizado, porque eu vou aprender muito. Já conversei algumas horas com essa grande empresária que tem ainda o meu sobrenome, então isso já leva pro top, assim, elevado. É uma mulher super simpática, bonita e tem muito a dividir com a gente sobre aprendizado no sentido de você ficar mais leve. Porque a felicidade foi o que a gente falou na outra edição do nosso podcast, atrelado ao bem-estar, isso é só sucesso. Eu tô com a Dani Reis, que é a fundadora do Gaia Bem-Estar, que foi eleito o melhor refúgio urbano do mundo. Dani, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. E eu já me sinto até mais leve com a sua presença aqui, porque você tem uma luz e uma tranquilidade que isso é contagiante. Muito obrigada. Ai, Fran, obrigada. Eu não acho que eu seja tão leve assim, mas eu pretendo mostrar para as pessoas que não é exatamente desse jeito, né? Que a gente tem facetas diferentes e que é importante a gente ter as nossas facetas e respeitar cada uma delas. E usar elas nos momentos corretos. E você já super me ajudou, né? Eu cheguei atrasada é uma coisa que eu não gosto, eu odeio chegar atrasada. E a Dani, em segundos, me colocou no eixo. E isso é muito importante, né, Dani? Essa troca e quando você vem para ajudar realmente a outra pessoa, né? Mas antes da gente falar sobre essa sua ajuda e a gente entrar nessa parte de meditação, de todos esses benefícios de melhoria para a vida, eu quero que você conte um pouquinho como que chegou o Gaia, como que chegou esse lado empresária da Dani e por que trabalhar com essa parte de bem-estar. Vamos lá, então. Eu abri o Gaia quando eu tinha 22 anos. Eu conto que a ignorância é uma bênção, né? Porque com 22 anos você não tem ideia do que é uma empresa. Eu certamente não tinha. Eu abri um estúdio de yoga para facilitar um pouquinho a minha jornada como professora. Sou bióloga de formação e tomei essa decisão e demorou alguns anos para eu transformar o meu estúdio de yoga numa empresa. É um processo também de conhecimento, de percepção, de amadurecimento sobre o que está acontecendo ali. E acho que desde o início, uma grande característica do Gaia foi a percepção de que as mulheres trabalhavam comigo e de que as mulheres finalmente ganhavam a sua independência financeira fazendo alguma coisa atrelado, relacionado a coisas que elas acreditavam. Né? É muito bonito você ver uma pessoa que faz um curso de massagem se tornar uma profissional de massoterapia. E às vezes, não me entendam mal, mas às vezes até conseguir sair de um casamento infeliz, porque agora eu tenho a minha independência financeira e posso fazer as minhas escolhas. Então, eu acho que essa é uma beleza do Gaia, todo esse trabalho de valorização e profissionalização de profissões que não são muito bem estruturadas no mercado. Sim. Né? Então, eu tenho como fundamento de que, independente de quais sejam as profissões que a gente tem dentro do Gaia, de que elas são tratadas como profissões. A gente tem uma estrutura de empresa para levar a sério o bem-estar das pessoas. Né? A nossa missão é reconhecer o melhor das pessoas. E isso é muito bacana porque a gente hoje em dia vive numa sociedade que tem muito pouca autocompaixão. Muito verdade. A gente está o tempo inteiro questionando, criticando, justificando comportamentos equivocados com mas é desse jeito. Deve ser rica, deve ser chata, deve ser isso, deve ser aquilo. E a gente precisa, às vezes, fazer um esforço para cavucar um pouquinho e falar, mas todo mundo tem uma luz, todo mundo tem alguma coisa que é especial nesse universo. Mesmo que aquela pessoa seja mais crica com uma coisa, sabe, independente. Eu acho que o nosso grande aprendizado é a gente encontrar a versão boa daquela pessoa, apesar das outras. Porque a gente tem essa expectativa, né, de nos transformarmos num Buda. Eu vou começar a fazer yoga. O que eu mais ouço na minha vida é assim, quando eu tô brava, nossa, mas você não é professora de yoga? Não, não é bem assim, né? A gente vive nesse mundo, a gente tem muitas facetas. Somos de verdade. Somos de verdade, a gente tem as nossas sombras. Sim. E a gente não precisa esconder e afogar as sombras. A gente precisa sentar do lado delas e falar, e aí?
Difícil hoje, né? Hoje não é um bom dia. E a gente honrar um pouco isso também. Entender que todas essas sensações são transitórias, Sim. são impermanentes. Então, às vezes eu sigo algumas meditações e eu falo, imagina o dia mais incrível da sua vida. Pode ser o dia que você deu à luz. Você, 4 vezes, né? Você pode escolher. 3 Pode vezes. ser- Uma gestação foi gemilar. Ah, entendi. Então, pode ser que você escolha uma outra coisa. E você sabe, assim, não, aquele dia eu falei, hoje é o dia mais incrível da minha vida. Aquela sensação passou. E se você procurar na sua memória um dia que foi muito triste, foi muito pesaroso, foi muito difícil, esse dia também passou. Essa emoção também passou. Então, a gente, às vezes, infelizmente, né, a nossa estrutura faz com que a gente fique desesperadamente procurando por dias perfeitos e desesperadamente fugindo dos dias ruins. Sendo que o que a gente precisa fazer é sentar do lado da nossa outra imagem e falar, hoje não tá legal. Porque a frustração, né, os dias ruins, a gente aprende muito mais do que os dias felizes, né? Sim. A frustração, ela traz pra Sim. gente um eixo de parar e falar por que eu não consegui? O que eu preciso alcançar para realmente chegar nessa vitória, nesse sucesso? E, então, já que você entrou nessa parte já do yoga, vamos falar sobre, né, de mim mesma, assim, no sentido do que eu sinto. Eu sou uma mulher de 40 anos, que vivo realmente numa função de planejamento, de horários. Então, toda a minha vida, eu já venho isso desde quando eu era muito nova, na casa dos meus pais. Eles sempre foram seguidores de horário, de planejamento. Porque eu morei numa cidade, nasci numa cidade grande, numa cidade onde os horários tinham que ser cumpridos para não chegar atrasado. Então, era toda uma questão de horários. E venho com essa sobrecarga também para minha família. Até mesmo porque é aquilo que nós falamos no comecinho do podcast. Eu odeio chegar atrasada nos lugares, não cumprir alguma coisa que eu planejei. Mas eu sei que tem aí os paraquedas que acontecem, Sim. né? E isso me desestabiliza. Então, como que a gente pode trabalhar o bem-estar do yoga para a nossa vida, sem com que a gente seja 100% zen, mas que a gente possa usar essas facetas para nos ajudar no dia a dia? Vou te contar uma coisa. Eu tenho pavor de agulha. Completamente Eu acompanhei algumas fora coisas. assim, é muito difícil para mim. E essa semana eu tive que fazer Eu um acompanhei o seu procedimento. vídeo. E eu até falei assim, bom, já que hoje eu tenho que tomar a injeção e daí não vai ter jeito, eu vou colocar todas as injeções no mesmo dia. Tirei sangue, tomei vacina, fui fazer o procedimento e tudo mais. O yoga, ele não me transformou numa pessoa sem medo de agulha. Ele me deu ferramentas para enfrentar o meu medo. Então, o yoga é como se fosse uma caixinha de ferramentas que a gente tem. E a gente vai cavucar nessa caixinha e a gente vai encontrar qual é a ferramenta que nesse momento eu preciso para esse momento da minha vida. Existem momentos em que você precisa ativar a ira dentro de você, porque a raiva é um tipo de sentimento que transforma a gente, que impele a gente para ação. É com a raiva que a gente age. Outros momentos, a gente precisa respirar fundo e trabalhar com contentamento. É isso que eu tenho para agora. É isso que eu posso fazer nesse momento. Outros momentos, eu vou pegar a minha caixinha da respiração e falar, tá tudo bem. Eu sei que você tem pavor e eu sei que você não consegue controlar esse pavor, mas você consegue respirar fundo e entender que é só um processo mental. Tudo isso está na sua cabeça. Eu sei que a minha cabeça não lida bem com agulhas, mas eu sei que eu não vou morrer, eu sei que eu tô bem. Então eu fui pro consultório médico, coloquei minha musiquinha de yoga, respirei e ainda ganhei um chocolatinho da médica no final. Linda. Ela foi muito gentil de compreender que mesmo com 41 anos eu não tô ali, né? Não é uma coisa menor. Então, cada vez mais eu entendo que a Fran é a Fran. O yoga não vai transformar a Fran. O yoga vai dar ferramentas para você lidar em momentos diferentes e em momentos diferentes vão requerer ferramentas diferentes.
Entende? Então, eu acho muito cruel quando a gente coloca todo mundo que pratica yoga, que pratica meditação dentro de uma caixinha e fala, pronto, agora essa pessoa é zen. Essa palavra é terrível, né? Essa pessoa é zen, porque a impressão que dá é que ela não se manifesta, que ela não reage, que ela não sofre, que ela tolera absolutamente tudo. E nada disso é verdade, porque nós somos humanos, né? Então, quando a gente começa a ter a intimidade com nós mesmos, isso é uma das definições do yoga, né? É essa criação de uma intimidade com você mesmo. É você entender, falar assim, nossa, hoje não vai dar certo. Hoje eu tô demais, eu tô irritada demais. Qual vai ser a minha ferramenta? Vou me trancar na minha sala, vou avisar as pessoas, vou respirar um pouco mais, não vou trabalhar. Então, você usa as ferramentas para o momento que você tem. Mas você não se impõe uma expectativa de como você deve ser. Porque você é. Você é essa pessoa. E você reage a acontecimentos de maneiras diferentes. E aí, aos poucos, com autocompaixão, você entende que o processo é longo. Eu sigo um tipo de meditação, uma das meditações que eu sigo que se chama Vipassana, e a gente faz um retiro de 10 dias em silêncio, meditando 12 horas por dia. Nossa. É uma experiência muito incrível. E aí você fica completamente afastado do mundo, você não tem celular, você não fala com as pessoas, você não interage. Retiro, e não interage. E no final, o professor de meditação, ele fala assim, a gente começa a ter uma certa ansiedade. Como é que eu volto para o mundo agora? Como é que eu vou chegar na casa e interagir com os meus pais, que são pessoas que eu tenho dificuldades familiares, por exemplo, né? E ele fala assim, imagina que você está num casamento e que o seu marido falou aquela frase, que é aquele gatilho, sabe? Do tipo, nossa, você tá parecendo a sua mãe. Daí você não mata minha mãe. Sabe? Quando vem aquela energia. E vamos imaginar que nessa cena, você ficava 7 dias mal-humorada, sem falar com o seu marido, aquela coisa assim, estamos de mal claramente. Se depois do seu processo de meditação, você ficar 6 dias sem falar com ele, você evoluiu. Você melhorou. Então, não existe uma expectativa de que isso não aconteça. Mas se antes você ficava 6 horas remoendo uma informação, se hoje você remoe por 5 horas, tá incrível. E a gente não acolhe isso, né? A gente quer tô meditando, faz 1 mês que eu tô meditando 5 minutos por dia, mas nada mudou, esse negócio não funciona, não é pra mim. É um processo de intimidade, de entender, de aprender quais são os seus gatilhos, de reconhecer quais são as maneiras de você revidar isso, de entender por que isso acontece, de perceber onde que isso te leva. E aí, aos poucos, você começa a fazer escolhas. Mas as escolhas só podem acontecer quando a gente reconhece. E o reconhecimento é esse processo de intimidade. E demora. Leva tempo. E então, quando chega, por exemplo, uma Fran para Dani, você faz todo um diagnóstico, ou você simplesmente me leva para vamos meditar aqui, Fran, vamos fazer isso, ou você já consegue ter uma prévia da minha ansiedade, que eu não vou conseguir realmente relaxar? Como você consegue perceber o gatilho para não ser ativado daquela pessoa? Eu acho que não existem tantas opções assim, porque no fundo nós somos todos muito parecidos, né? O ser humano é um bicho previsível, nós somos previsíveis, né? Mas é sempre importante entender como que a ansiedade é acalmada naquela pessoa. Então, um outro ponto que é interessante é que as pessoas acham que o yoga, ele é sempre uma coisa só. A gente cria essa imagem, e a imagem geralmente significa, você vai entrar numa sala, todo mundo em silêncio, todo mundo iluminado, menos você. Todo mundo extremamente alongado, menos você. E você vai sentar, cruzar as pernas sem se mexer. E no final, é isso. E você fala, meu Deus do céu, isso não é pra mim. Eu não sou essa pessoa. E daí você já corta isso, né? Fala, não vou nem me dar o espaço para experimentar. Existem muitos estilos, muitas maneiras diferentes de interpretar o yoga. E olha que isso não é do moderno. Claro que o yoga postural moderno que a gente encontra hoje, existe um enfoque muito grande no aspecto físico. Sim. Mas desde
o início da prática do yoga, se acredita que existem maneiras diferentes de você interpretar isso, de você aprender através do estudo, através da meditação, através de mantras. Então, essa lógica de entender que existem pessoas diferentes e que as pessoas diferentes, elas reagem ao conhecimento de maneiras diferentes, isso é também honrar o ser humano. Então, hoje em dia, quando a gente está falando desse yoga que você encontra no geral, existem aulas, existem práticas que são mais suaves, que são mais confortáveis, que você permanece mais tempo numa postura. Existem outras aulas que são intensas, que você vai suar, que você vai se desafiar, né? Que a gente considera mais uma meditação em movimento, que não existe pausa. E o que é melhor para você, Fran? Não sei. Você vai precisar experimentar. Porque, às vezes, uma pessoa agitada e ansiosa, ela pode falar assim, eu vou fazer um yoga calminho e ele consegue me acalmar. Não. Às vezes, uma pessoa ansiosa vai fazer esse yoga calminho, fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Socorro! Foi a minha experiência que eu tive. Exatamente. Né? Quando eu era solteira, fui tentar ser calma, tentar me equilibrar. Foi muito frustrante. Né? Foi um vídeo que você fala, você usou a palavra certa, que você usou a palavra... Cruel, eu acho que você... E foi cruel para mim. Falei, meu Deus, por que eu não consigo nem ficar quieta, respirar? Que fracasso, me conectar. né? Eu fechava o olho ficava assim, ó. Assim, de ansiedade. Falei, gente, isso não é pra mim. Você pensa, aquilo nossa, que fracasso. Falei, me irritei. Porque eu falei, não tem como. E é igual quando eu falo com uma pessoa extremamente calma, porque eu tô mega acelerada. Logicamente que eu preciso... também eu tenho problemas. Mas eu preciso me conectar. Então, e você falando disso, do yoga, dessas verdades, eu nunca teria noção disso. E isso é muito bacana, porque as pessoas, quando geralmente falam assim, eu faço yoga, como você consegue? Nossa, então você é um ser elevado. Sim. Eu não estou nesse estágio, né? Exatamente. E na verdade, não é isso, né? O yoga, ele propõe essa intimidade, ele propõe essa percepção. Eu estou falando nesse momento do yoga postural moderno, essa prática em que existe muito corpo físico, porque também existe uma crítica do tipo, é só físico. Virou o quê? Virou academia? Não tem nada a ver com academia, né? Mas é muito essa perspectiva de fora para dentro, do corpo mais denso para o corpo mais sutil. Só que existem vários estilos, então quando a gente faz a gente pode falar, esse estilo não casou comigo. Mas existem várias outras possibilidades. Nem sabia. E é a mesma coisa com a meditação. A meditação, quando a gente usa a expressão meditação, a gente também tem uma expectativa clara. 10 horas, imóvel, é isso. Não, o termo meditação, ele também é um guarda-chuva com muitos estilos diferentes de prática. Você pode meditar enquanto você está lavando louça. Jura? Você Fala um pode pouco mais meditar. sobre isso. Vamos lá, vamos anotando. Então, por exemplo, esse é um tipo de prática que a gente chama de mindfulness, que está muito em voga hoje em dia também, como uma técnica. E o mindfulness é muito legal porque ele é uma percepção de que quando você coloca a atenção plena em qualquer coisa do seu dia, você está num momento meditativo. É tipo como se fosse um momento presente, ou seja, eu estou aqui agora com você e nada mais me importa. Exatamente. Então, se você fala, poxa, eu tenho que lavar essa desgraça dessa louça todo dia, não tem fim, meu Deus, eu limpo. Não, então deixa eu lavar com consciência. Tô aqui, eu tô percebendo, eu tô vendo as cores, eu tô sentindo a textura de cada uma das coisas, eu tô sentindo a espuma tocando a minha pele, eu tô espremendo essa esponja, será que eu preciso de mais água? Será que eu preciso de mais detergente? E quando você faz isso, o corpo acalma, a mente silencia, e isso é meditação, isso é um processo meditativo. Então, a gente também não precisa imaginar do tipo, não, só rola uma meditação às 5 da manhã, quando eu tô lá na frente do meu altar e tudo mais. Existem maneiras diferentes de você se envolver com esse processo meditativo. Existe meditação que você fica que nem louco, cantando, gritando, rindo. Existem meditações em que você está focado num ponto e fazendo uma concentração absoluta, numa chama de uma vela. Existem meditações em que você está repetindo um mantra. Existem meditações em que você simplesmente está andando consciente. Então, existem muitas maneiras de você fazer isso.
Então, assim, a prática do yoga, ele, como tudo, né? Você falou sobre esse momento presente, eu tô lavando a louça, eu tô vendo. Isso também traz um pouco do que a gente falou no outro nosso podcast sobre você viver, ser grato por você estar fazendo aquilo. Olha as conexões, né? Uhum. E o yoga, ele na vida profissional, para o profissional que, sei lá, que talvez não se concentre no trabalho, ou ele está muito estafado, tem um dia agitado, ele também, o corporal, ele ajuda muito, a respiração, ele também ajuda. Vocês também trabalham isso Sim. de forma presente para que a pessoa tenha uma qualidade de vida profissional também? Sim, porque, na verdade, quando a gente fala qualidade de vida, a gente está No ampliando todo. para a vida, né? A gente normalmente não faz atividade física. A gente tem um corpo rígido, limitado, tensionado, músculos tensos, né? E dentro da filosofia, do yoga, da fisiologia mais sutil, a gente tem os canais de energia dentro do nosso corpo. Então, é como se a gente tivesse um monte de energia bloqueada por esse ombro tenso que está aqui, né? Então, eu estou trabalhando duro aqui, por esse quadril que não se alonga, essa coluna que a gente não consegue nem manter os 90 graus no quadril e tudo mais. Então, à medida que você vai alongando, esticando, fortalecendo, você também vai permitindo que o sangue flua mais pelo seu corpo, que essa energia flua mais pelo seu corpo. Você vai trazendo mais consciência, que é bastante importante. E aí, voltando para a respiração, é muito interessante porque falta de alongamento como um todo no corpo. Pensa que o nosso pulmão está aqui nessa nossa caixa torácica, né? Agora, se eu tenho vários músculos que contribuem para a respiração acontecer. A gente não pensa muito nisso, a gente nem pensa muito no diafragma, mas o diafragma é um dos músculos. Pensa comigo, entre cada uma das costelas, eu tenho músculos acessórios da respiração, porque essas costelas precisam se abrir e fechar enquanto eu respiro. Essa caixa torácica cresce e esvazia. Se eu tenho tudo isso tenso, é como se eu estivesse respirando, mulheres vão saber do que eu estou falando, tipo num espartilho, sabe? Existe essa tensão que você respira, tem uma respiração dura, pequenininha, limitada. Quando você vai para uma prática de yoga, que você estica, que você torce, finalmente esses músculos também vão ficando mais relaxados. E aquela respiração que era bem rígida e pequenininha, ela começa a conseguir ficar maior. E aí, de novo, volta para a nossa caixinha de ferramentas. Você aprendeu a respirar e você aprendeu que essa respiração pode transformar o seu dia. Então, ela está junto com você. Você está no meio do seu trabalho, você está estressado, você está irritado. Para, respira, traz o momento presente e isso vai se transformar, porque o cérebro ele entende de uma maneira rápida de que algo de bom está acontecendo. A gente não precisa de 1 hora de meditação para eu sentir essa calma. A gente precisa de 5 respirações, que foi o que a gente fez no começo da nossa conversa. É pouco que a gente precisa. Então, por isso que eu digo que o yoga é essa caixinha de ferramentas, entende? Que vai trazendo as ferramentas que você precisa naquele momento. E hoje, com as pessoas assim que eu vejo que cada vez mais as pessoas estão mais aceleradas, pensando já no depois, não no agora, que é um exercício constante. Você também tem essa sensação que as pessoas estão muito mais aceleradas, mas também tem as que querem buscar melhorar isso, porque está incomodando, elas estão vivendo sempre acelerado, ofegante, estão se falando muito mais em ansiedade do que antes, né? Nas escolas eu vejo que até mesmo a educação física está mudando a forma de trabalhar com as crianças. Meus pequenos, eles faziam yoga na escola, fazia parte da atividade curricular deles. E isso me chamou muito a atenção, porque antes era só música. Agora é a música associada a yoga, respirar. Você também sente essa evolução e, ao mesmo tempo, sente que as pessoas estão muito mais aceleradas? Sim, né? O nosso mundo tem muito mais informação. O nosso cérebro precisa processar muito mais informação num espaço cada vez menor de tempo. Então, todo mundo é mais acelerado, né? Os professores de yoga também. Exatamente. Né? Eles também serão. E ainda bem, né? Todo mundo, né? Tá todo mundo nisso, porque é a realidade do nosso momento. E a prática do yoga é uma coisa legal, porque às vezes a gente pode até pensar do tipo, agora tá massificado, virou o McDonald's.
Existem alguns professores de yoga que têm essa quase crítica a um yoga mais moderno, né? Não, o yoga é para poucos. E eu tendo a pensar, eu tendo a defender do tipo que venham muitos. Porque, mas você está oferecendo uma parte muito pequena do yoga. E eu falo, se essa parte muito pequena já transforma a vida das Ela vai querer saber pessoas, mais. imagina só. E é isso que acontece. Eu me lembro de uma aluna no Gaia que eu tive uma situação complicada para lidar com ela estava muito brava e ela falou, olha, Dani, só para você entender, eu tô aqui, mas antes eu estava na dúvida se eu ia fazer crossfit ou yoga. Só para você entender que a mente dela, assim, ela entrou como uma atividade qualquer. Só que isso já faz uns 7 anos. Ela até hoje faz yoga no Gaia. Ela foi para práticas mais sutis e ela se transformou ao longo desse tempo. Ela era uma pessoa muito ansiosa e ela trabalha com a ansiedade dela, mas ela reconhece o valor desse yoga. Ela não voltou para o CrossFit, ela ficou no yoga. Lembra quando eu falei no começo sobre a gente encontrar o melhor das pessoas? Sim. Aí a gente tem essa tendência à crítica. Ai, pelo amor de Deus, se a pessoa quer fazer CrossFit, ela que vai, então. Não, olha a beleza, ela veio por muito pouco dentro do yoga, e esse yoga foi ganhando um espaço cada vez maior, né? Então, essa é a beleza de quando a gente amplia o acesso. Mais pessoas têm capacidade, possibilidade de ter a experiência, e mais pessoas, naturalmente, vão encontrar aquele como um caminho. Eu sou professora de um curso de formação, eu formo professores de yoga, ou pessoas que queiram apenas se aprofundar na prática. E a grande maioria das pessoas que fazem o meu curso, não necessariamente querem se tornar professores. Eles querem aprender mais. Porque eles falam, a minha vida mudou tanto com a prática de yoga, que eu quero entender mais, eu quero aprender mais sobre o tema. Eu quero aprofundar. Então, quando isso acontece, eu vejo, não foi à toa. Mesmo que hoje, em comparação a 500, a 1000 anos, a gente tenha um modelo de prática diferente, né? Mas profissional, as pessoas ainda querem aprender mais, elas ainda querem aprofundar na filosofia, entender o que é isso que me fez tão bem. Por que isso me fez tão bem? E quanto tempo dura a formação desses profissionais no Gaia? A formação, eu trabalho com uma formação internacional, né? Sou uma professora registrada pelo Yoga Alliance, que é a maior entidade de professores de yoga do mundo. Então, eu tenho a certificação máxima. E aí, eles têm alguns formatos de prática. Então, a gente tem uma formação de 200 horas, que são 10 encontros ao longo de um ano. Então, são 10 fins de semana, os fins de semana cheios, ao longo de um ano. E são experiências muito legais e muito transformadoras. E aí eles já saem com esse certificado e eles também já podem atuar imediato com... Sim, eles podem dar aula a partir de então, e eles podem inclusive dar aula no mundo inteiro, né? Porque há um certificado produzido pelo Yoga Alliance, reconhecido pelo Yoga Alliance. Então, é como se você pudesse chegar nos Estados Unidos com uma formação padrão do que tem lá. E todas as unidades da Gaia têm essa formação ou especificamente em uma? Só em uma, que é na unidade do JuVV, né? Que é onde a gente tem o estúdio de yoga e o spa. Nas outras unidades, a gente tem os spas apenas, que são dentro de hotéis. E eu gostaria que você falasse um pouco mais do certificado que vocês... Porque, assim, para Curitiba isso é um presente, né? Então, eu gostaria que você falasse desse certificado. Vem gente fora do Brasil, porque eu achei, assim, a gente tem que valorizar os profissionais que hoje exaltam, né? E falam tanto de Curitiba, porque quando eu morava em São Paulo, todo mundo falava, tudo acontece em Curitiba. Se deu certo em Curitiba, vai dar certo em todo lugar. É verdade. E é uma verdade isso. Fala mais, por favor, desse certificado. Bom, então... Como eu disse, né, o Gaia tem 19 anos, já é uma trajetória bastante longa e já faz bastante tempo que eu transformei o Gaia numa empresa. E quando eu falo isso, eu estou falando em profissionalizar, em ter consciência de que a gente tem que fazer aquilo de um jeito correto, com processos e tudo mais, né? Não só do coração, não só de qualquer jeito. Então, eu também sou muito perfeccionista e levo muito a sério isso. E há muito tempo que a experiência, para mim, é a parte mais importante. Tanto do spa quanto do yoga, né? As pequenas coisas, como é que a gente transforma uma coisa simples numa experiência diferente.
E acho que a partir de 2019, que foi quando eu comecei a participar desse prêmio, então já é o 4º ano consecutivo que a gente participa do World Luxury Spa Awards, que é essa entidade reguladora, né? Primeiro que para você se transformar num candidato, você precisa ter a aprovação deles. Então, existe uma aprovação, ou às vezes é quando você é convidado pela própria empresa. No meu caso, eu fui convidada pelo World Luxury Spa Awards a participar do primeiro prêmio. E aí a gente ganhou e eu fui para a Rússia, para São Petersburgo, em 2019, receber esse prêmio internacional. Que na época a gente ganhou o prêmio de melhor spa urbano da América do Sul, que foi uma super experiência, um super reconhecimento. E daí, em 2020, a gente ganhou de novo o melhor spa urbano da América do Sul, e a gente ganhou um prêmio que foi muito especial, que foi o melhor refúgio urbano do mundo. E ele representa muito o que é o Gaia, né? O que é o Gaia na sua essência, porque o Gaia tem todo esse componente da natureza, da experiência, de você, de fato, se separar um pouquinho da sua vida lá de fora e entrar num lugar que é quase que atemporal, em que você desliga um pouquinho as suas chaves externas e se conecta, né? Traz essa intimidade que eu tenho falado tanto, né? Esse processo de intimidade. Então, em 2020 e 2021, a gente ganhou esse prêmio de melhor refúgio urbano do mundo. E aí, no ano passado, em 2022, a gente ganhou um outro prêmio que também me deixa muito feliz, que foi a melhor experiência de yoga do mundo. Que legal! E é muito legal, porque essa palavra de experiência, ela é o que norteia a estrutura do Gaia, né? Como que a gente transforma um serviço numa experiência? Qual que é a diferença de uma massagem que você faz dentro de um salão de beleza e a massagem que você faz dentro de um spa? A técnica pode ser exatamente a mesma. Não é sobre técnica. É o ambiente. É sobre cada detalhe que às vezes é até difícil de listar. Você fala assim, olha, eu não sei exatamente o que é, eu só sei que é diferente. Né? E a mesma coisa para mim no caso de uma prática de yoga, no caso de um espaço. Então, a gente ganhou esses 4 anos, né? Esses 4 reconhecimentos. Pelos 3 últimos anos, a gente ganhou o prêmio na categoria mundial, na categoria global, que é uma coisa muito bacana. E em breve a gente já vai... Agora em agosto, a gente já faz uma nova votação. E aí é uma votação popular. Né? O prêmio, ele acontece por votação popular, acho que são 2 semanas que abre essa votação e a gente concorre em 3 categorias diferentes e é a votação que faz com que a gente ganhe o prêmio. Nossa, muito bacana isso. E ter uma mulher à frente, porque você é a fundadora do Gaia. Sim. E essa sua visão também, assim, não é prestigiando o nosso lado, puxando para o nosso lado mulher, mas a mulher ela tem esse olhar, né? Esse detalhe a mais, né? Do que acredito, assim, do que os homens. E ter uma mulher à frente é o que a gente sempre fala aqui no nosso podcast, que é essa virtude, né? De como a mulher é capaz de transformar, de melhorar e de trazer mais... suavidade para o que ela faz, né? E como que a Dani foi aos poucos crescendo e falando, olha, isso é legal pro Gaia, vamos trazer mais isso. Porque até então começou como um espaço de yoga, porque você é a sua formação. E como que você foi olhando essa necessidade de complementar com uma massagem, com uma experiência diferente? Você foi para fora, teve inspirações, ou era uma coisa que você sempre quis e só foi na trajetória fazendo? Bom, o Gaia sempre teve massagem, desde o começo, sabe? O spa não aconteceu no meio do caminho. Sempre foram as duas coisas juntas. Eu sempre tive massagem e eu tive yoga. E acho que a curiosidade e o benchmarking, né? Que é a capacidade de você estudar coisas melhores do que você, aprender com empresas melhores do que você, eu acho que foi um grande componente de sucesso para o Gaia. Eu diria que... Sem falar da Dani, né? 2 características que a Dani trouxe para o negócio foi de fazer benchmarking, estudar coisas melhores do que você e cruzar informações. Que cara, isso daqui não tem nada a ver com yoga, não tem nada a ver com spa, mas isso é muito legal. E isso faz sentido.
Então, eu tenho algumas caixas lá no Gaia de experiências que eu recordo de lugares que eu fui, que às vezes não tem nada a ver, e que eu falo, isso é uma boa inspiração. Como eu sou vegetariana há muitos anos, eu me lembro que em algum dos voos internacionais eu recebi a minha comidinha com, assim, separada, né? E Sim. tinha especialmente para você. Eu falei, cara, isso é muito legal. Eu peguei essa cartolininha e guardei. Tenho até hoje guardadinho lá. Porque a gente precisa... Quando a gente abre um negócio, a gente tende a estudar sobre o negócio. E a gente faz um laser no negócio. E é extremamente importante essa capacidade de você entender bem. Mas é igualmente importante você ampliar seu horizonte. Sim. E você entender quais são os outros lugares, quais são as outras inspirações que você pode trazer para sua empresa. Senão você começa a fazer mais do mesmo, né? Nada muda muito. Então, eu me formei aqui em Curitiba com a minha mestra, já falecida, mas que eu amo muito, tenho muito respeito. Fiz uma formação, uma pós-graduação, né, na Faculdade Espírita, que na época tinha... Mas eu acabei indo para os Estados Unidos fazer uma nova formação, num novo estilo de prática, né? E eu fui para Nova York. E aí, lá em Nova York, em Los Angeles, eu comecei a entender um pouco mais sobre o mercado, sobre o conceito, né? E aí foi bastante importante esse processo de conhecer. Então, eu tenho a bênção de poder ter viajado para muitos lugares e ter colhido muitas boas informações e boas experiências que eu posso me inspirar e aplicar no Gaia. Nossa, você falou de Nova York, uma cidade agitadíssima. Agitadíssima. Mas eles são referência em algum estudo, em alguma formação específica do yoga? Eles são incríveis. Sério? Eu amo Nova York, dentro do contexto do yoga, né? Muita coisa acontece em Nova York, muitas experiências acontecem em Nova York. Eu já estudei yoga em Nova York, já estudei na Califórnia, mas prefiro Nova York. Gente, que prefiro Nova muito York. Louco isso, eu jamais imaginaria. Não, em 2018, quando eu fui para Nova York, acho que em 10 dias eu fiz 30 aulas de yoga. E eles têm a cultura de usar em algum momento no trabalho, de inspiração? Como que é Não posso te falar sobre isso, né? Você sabe que Nova York é uma cidade muito louca, né? Mas sempre vejo como agitada. Muito agitada. Mas tem muita gente disposta a conhecer coisas. Então, existem muitas experiências diferentes. E aí, de novo, sem transformar a tua experiência num julgamento. Apenas aproveite. Né? A gente também adora dar notas e falar, ui, como é que assim? Como é que você vai? Ai, desculpa, eu falei, eu já estudei yoga em Nova York, já estudei yoga na Califórnia, já estudei yoga em Londres e já estudei yoga na Índia. São lugares muito diferentes, em que eu aprendi coisas diferentes, em que eu valorizo o que eu aprendi, mas eu tenho uma ligação especial com Nova York. E é por isso que o Gaia é tanta essa referência, porque essa sua facilidade nessa sua abertura em trazer coisas diferentes, olhares diferentes, sem o julgamento, mas simplesmente ir lá, né? Poxa, eu jamais imaginar que Nova York teria, como uma cidade surpreendente, tem muito a ensinar também, né? Sim. E quais são os novos projetos da Dani até o final do ano e para o ano que vem? Bom, para o ano que vem a gente ainda tem uma nova unidade abrindo. Não vou falar onde que vai ser. Deixa para surpresa. Exato. Mas tem uma nova unidade abrindo aqui em Curitiba. E o Gaia tem planos, sim. Tem planos de expansão. Né? Então, acho que existe esse desafio, né? Que é um desafio real de você ser só eu organizando e conduzindo tudo isso. E você continua dando aula também? Eu não dou mais aula regular, eu tá. só dou aula no curso de formação. Tá. Né? Eu só formo professores. Mas todos os professores do Gaia são formados por mim. Né? Então, é um pouquinho da minha experiência e de como eu acredito nas coisas. Claro, porque é sempre o que eu mesmo falo para eles, com o recheio deles, que é extremamente importante. Né? Não existe um professor de yoga sem a sua verdade. Se você é um professor de yoga que você não tem a sua verdade, que você não compartilha aquilo que você acredita, você vai ter uma aula morna. De repente, você vai falar assim, olha, não sei, faço bem as posturas, mas os alunos não estão comigo. Eu sou uma pessoa muito tiradora de sarro. Eu faço piada. Mas se você não faz isso, não faça, não tente ser.
Mas Seja qual só você. é a sua verdade? O que você está trazendo para você, dentro e debaixo do seu braço, que é você, mostrando a sua essência, compartilhando, como é que você compartilha essa verdade do yoga? Acho que essa é a beleza, né? Então, Gaia, quero crescer, né? Tenho espaço ainda para desenvolver muitos novos projetos. Dani, como você me ajudou aqui no começo dessa entrevista, né? Para que eu me acalmasse, qual que são dicas rápidas que você pode dar para quem estiver nos ouvindo? Ah, eu estou no trânsito, estou acelerada, quero chegar. Além da respiração, tem, ou também falar outras técnicas de respiração, em que em segundos a pessoa pode entrar no eixo. Você tem algumas? Vamos Ajuda lá. a gente. Eu acho que a respiração é a nossa técnica mais poderosa. A gente fala que a respiração é uma âncora para o momento presente. Porque o que é a ansiedade? É a projeção do futuro. É o tempo inteiro o desejo, a expectativa, né, o medo do que vai acontecer lá na frente. O que é um estado mais depressivo, mas é o passado. Eu fico remoendo o passado, eu fico, ai, não devia ter falado aquilo. Você não pensa, tipo, cara, eu me lembro que quando eu tinha 10 anos, eu falei uma coisa, foi terrível para a professora. Como é que eu tive coragem? A gente tem 40 anos, mas a gente se lembra com perfeição o que a gente falou quando a gente tinha 10 anos. Uma infelicidade, uma bobagem que você falou, que você não se perdoa até hoje. Né? Então, quando a gente está lá na frente ou lá atrás, tudo que a gente não está é no aqui e agora. Só que a única verdade que existe é essa. A única. Então, a respiração, eu costumo falar que já falo o que eu ia falar. No yoga, a gente fala que o yoga, nossa mente, perdão, é como um macaco bêbado com o rabo pegando fogo. É isso. É enlouquecido. Fazendo tudo. Indo para um lado, indo para o outro. Tendo ideias, tendo necessidades. Sabe? Eu preciso comprar um carro. Nossa, agora essa blusa. Né? Agora vamos... esse terninho ficou ótimo. Então já vamos comprar uma segunda cor. Né? Essa necessidade o tempo inteiro. A mente é isso. E a mente é paga para fazer isso. Tá bom? A mente é paga para fazer isso. Ela não está fazendo nada de errado. O problema não é a mente fazer isso. O problema é olhar para a mente e achar que essa loucura que ela faz é real. Esse é o único erro dessa história. Então, não existe essa de que, não, eu vou meditar para eu parar de pensar. Não, você não vai. Sua mente é paga para pensar. Agora, quando você não dá atenção ou quando você entende que aquilo não é realidade, tudo fica mais leve. Você, Frank, tem filhos. Lembra do jogo da vida? Você tá brincando lá no jogo da vida. E aí, de repente, passou um negócio que fala lá, você foi à falência, perdeu todo o dinheiro. O que seu filho vai fazer? Ele vai chorar. Não, eu perdi tudo. E você vai fazer o quê? Você vai rir, você fala assim, tá tudo bem, filho, porque você sabe que é um jogo. Então, é essa atitude que a gente precisa transferir para nossa mente, né? De tá tudo bem, é só uma agitação em excesso. Mas como é que eu posso fazer isso? Respiração. A respiração é minha âncora que me traz para o aqui e agora. Então, a mente tá lá. Quando você respira com intenção, porque a gente respira sem perceber o tempo inteiro, mas quando a gente respira com intenção, é como se a mente falasse, o que está acontecendo aqui? E como que essa respiração com intenção? É você simplesmente respirar. Observar a respiração. Deixar entrar pelo... Você não precisa. Mas como é que eu respiro? Do jeito que Deus mandou você respirar. Entendi. Do jeitinho. E você vai falar, eu vou perceber como que essa respiração tá. Então, assim, existem técnicas que vão te dar um direcionamento muito claro. Inspira pelo nariz, conta até 3, exala pelo nariz, conta até 7, fica um tanto sem ar. Existe isso. E também existe o apenas respire, apenas observe o que está acontecendo. É quase como uma atitude de curiosidade. Fala assim, ok, eu vou olhar. O que está acontecendo aqui? Olha, estou sentindo, estou respirando. Então, o que você pode fazer? Dentro do carro, no sinal vermelho, antes de começar uma reunião, vai no banheiro, senta, respira, fecha os seus olhos. Você pode se concentrar numa pequena região do seu corpo, a gente se concentrou nessa pequena parte aqui, né? Então, sinta o ar passando por essa pequena parte de pele, logo acima da linha dos seus lábios, logo abaixo da linha das suas narinas.
Percebe se o ar é mais quente, é mais frio, é mais seco, é mais úmido, se ele se ele produz cócegas, se os pelos ficam eriçados. Você pode ter essa atitude de curiosidade com o que está acontecendo. E a mente, naturalmente, ela vem acompanhar e ela deixa de lado aquela falatório todo, aquelas suposições infinitas. E aí, quando a mente entende que as coisas estão bem, o corpo começa a reagir e a mente tem um feedback positivo do tipo, olha, de verdade isso tá bem. E por isso que eu falei para você no final, sorria. Eu gosto muito dessa estratégia, essa é uma estratégia muito boa. Porque quando você sorri, é inevitável que você de fato vai sorrindo, que o sorriso vai vindo para você, né? Então, a respiração é uma âncora do momento presente e ela te traz para o aqui e agora. E essa aceitação de que todos os sentimentos são transitórios, pessoalmente, eu acho que também contribui muito, né? Quando a gente fala, tá tudo bem, tá triste, eu tô triste, mas vai passar. Fazendo um parênteses que eu acho que é importante, a gente vive num momento dessa positividade tóxica. Verdade. Coach da alegria. Adorei essa expressão, eu ouvi no Instagram. Coach da alegria. Você tá triste, você fala, não pensa nisso. Não pensa nisso, pensa que a vida é bela, você trocou de carro, tá tudo bem. Não, dá licença. Deixa eu sentir o que eu tenho que sentir. Porque ele tá aqui, ele tá presente, né? A gente tá tipo, esconde isso e só sorria. Então tá tudo bem a gente sentir as nossas emoções. Quando a gente sente, a gente honra e a gente assume que elas vão passar. Tanto as boas quanto as ruins. Então você fala, bom, as boas passam, mas as ruins também passam. É o que a gente ensina muito em casa, é que os nossos filhos, eles têm muito mais frustrações do que conquistas, né? No sentido assim de, eu consegui aquilo. Porque nós, mãe, eu quero aquilo, pai, eu quero aquilo. Não. Então, assim, você dizer um não, você também já está ensinando os seus filhos que, pera lá, o mundo não é tudo sim, porque você criar crianças mimadas. Exatamente. Então, ou seja, a frustração, ela nos ensina muito mais. Tem uma frase que eu coloquei até ontem no meu Instagram, sobre a questão que você pode malhar, você pode fazer procedimentos estéticos, você pode ter vitamina em dia, mas se sua mente e o seu coração não estiver tranquilo, não vai andar, né? É verdade. Você sente que... você falou assim que as mulheres... Você sente que a gente acaba sendo, por ser mais emocional, atender mais, ter essa procura para falar... Eu preciso meditar, eu preciso ser mais calma? Ou você também vê essa ansiedade e essa busca pelos homens também? Acho que nós mulheres, a gente tem um padrão, né? De se cobrar pela perfeição. Então, a gente se cobra pela perfeição física, a gente se cobra pela perfeição profissional, a gente se cobra pela perfeição emocional. Eu sou muito ansiosa, eu sou muito agitada. Até parece que os homens não são. Até parece. Mas eu acho que as mulheres... Só que a gente reconhece, né? A gente assume isso e a gente entende como... o que de um lado é ruim, mas, enfim, eu penso no propósito maior, né? A gente assume como mais um defeito. É verdade. Mais um defeito que eu tenho. Qual que é o seu defeito? Eu sou ansioso. O homem também mas ele fala, imagina, meu defeito, não sei, jogo pouco futebol, né? Ele é mais leve sobre os defeitos deles. Então... normalmente tem muito menos homens nas salas de yoga do que mulheres, muito também por aquela imagem um pouco estereotipada da prática, do tipo, credo, mas eu vou ficar lá sentado fazendo 1 hora disso daqui. Verdade. Eu me lembro, tenho que assumir que quando eu dava aula, quando ia um homem fazer minha aula experimental, as minhas alunas mais antigas, elas já sabiam, elas falavam assim, a gente vai morrer hoje. Porque daí eu fazia uma aula super pesada. Porque a minha diversão era ver o homem desistir da aula. Meu Deus do céu, não posso falar isso alto. E quando ele desistia, corta depois. Ele sentava e falava assim, não, cansei. Eu falei, então eu cumpri com o meu objetivo. Agora ele entende que o yoga não é aquela coisinha básica, né? Então, tem menos homens, mas cada vez mais, né, existe um reconhecimento do valor da prática para os homens. O que é muito bom para a sociedade.
Sim, com certeza. E também aquela transformação, porque pode ir a esposa e não desmistificando, dizendo que vai ser zen, mas não tem como sair de uma aula de yoga e não sair espiritualizado no sentido que tô relaxada, tô mais calma, porque realmente você vai ensinando que a respiração é o que conduz tudo isso, né? Como eu falei no começo, né? Hoje em dia, a gente não aprende no colégio gestão emocional. A gente não aprende, Foi, a gente não sim. sabe como lidar com as nossas emoções. A gente não tem essa caixinha de ferramentas. Então, cada pessoa tem o seu estilo. Tem gente que é mais deprimido, tem gente que é mais ansioso, tem gente que é mais agitado, tem gente que é mais raivoso. Mas essas são as nossas características. Agora, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente faz essa gestão emocional? A gente precisa de uma caixa de ferramentas, a gente precisa de ferramentas para lidar com isso. Então, ao longo da nossa vida, a grande parte das pessoas não aprendeu nenhuma ferramenta para lidar com isso. Então, homens e mulheres, né? Você cheia de atividades e tudo mais, na prática de yoga, aos poucos, uma construção, você vai ganhando uma caixinha de ferramentas. E eu quero fazer a minha. Né? Porque E eu ela vejo, é muito valiosa. É valiosa. E a gente vai amadurecendo e vendo que se a mente e o corpo não estiver andando tranquilo, você desequilibra tudo. Né? Exatamente. Eu já mudei totalmente a minha percepção quando Fran, você vai entrevistar a Dani. Falei, meu Deus do céu, como que eu vou conseguir? Mas aí lendo, você fala de uma forma muito real. Então, mudou muito a forma de eu pensar. E eu falei assim, tá aí, é uma oportunidade que eu tenho de usar essa técnica e também mudar, né? Dani, no finalzinho agora do nosso podcast, a gente sempre faz uma pergunta. Entre tantas coisas que a Dani já viveu, já passou, o que você deixaria de mensagem para os nossos ouvintes guardar e ficar no coração, na mente, para melhoria de vida? Para melhoria de vida. Não desistir dos seus sonhos, sabe? Ninguém pode colocar valor no sonho que você tem. Porque muita gente coloca o valor no nosso sonho. Quando eu tinha uma escola de yoga, né? Quando eu comecei, muitas pessoas, elas viam só como uma pequena escola de yoga, quase como se fosse uma coisa de brincadeira. E aí teve um momento em que eu quis crescer e eu quis fazer uma mudança para essa casa nova que eu tô. E tudo era muito maior e o aluguel era muito mais caro. E algumas pessoas falaram assim, não, imagina, não vale a pena isso. Não vale a pena isso daí, esse investimento. E foi uma reflexão muito dura para mim, porque foi quando eu me apoderei do meu sonho. Eu falei, opa, só eu posso colocar preço no meu sonho. Só eu posso decidir se esse sonho vale a pena ou não vale. Né? E por muitos anos, o Gaia tem 19 anos, mas por muitos anos eu tenho certeza de que as pessoas viam o Gaia como uma brincadeirinha, como uma coisa simples. E toda a minha vida está dentro daquilo. Hoje o Gaia é uma empresa grande, a gente tem 45 funcionários, né? Temos 4 unidades, construindo a 5ª, com muitos outros sonhos pela frente. E, então, quando a pessoa me vê hoje... Aí o que acontece? Ele tende a fazer o contrário. Ah, mas já começou grande, já começou com dinheiro, já começou desse jeito. Não. Então, eu acho que o mais importante é, se você tem um sonho, não deixe ninguém colocar o preço do seu sonho. Perfeito. Isso. Decida você, até quando ele vale, o quanto ele vale, como ele vale. E aí, quando você consegue ver isso, você vai ter muita clareza do que é o seu sucesso. O que é sucesso para mim? Acho que essa é uma pergunta que a gente demora para fazer na nossa vida, né? O que é sucesso para mim? É eu poder viver meu sonho. Mas qual é o tamanho do sonho? É o tamanho que você acredita que ele tem. Pode ser que ele seja pequenininho, que você esteja muito bem ali. Né? Pode ser que ele seja grande e que você vá batalhar por isso. Mas se autorresponsabilizar é uma das ferramentas que a gente aprende muito no yoga. Se autorresponsabilizar pelas suas escolhas e não deixar que ninguém coloque o valor e o tamanho, o teto no seu sonho, eu acho que é muito importante. Perfeito, Dani. Perfeito. Gente, eu saí leve dessa entrevista, aprendendo muito, refletindo muito sobre tudo que você falou. Com certeza entrou na minha lista de mulheres admiráveis.
Muito obrigada por você estar aqui, ter participado, ter dividido tudo isso com as pessoas que vão ouvir. E eu quero visitar o Gaia. Com certeza, por favor. E vou fazer uns vídeos lá falando assim, olha aqui, gente, eu mudei, tô mudando. Meu marido vai amar. Mas Eu muito obrigada mesmo viu? pela sua presença. E você tem o seu Instagram, que é o Dani Reis, né? E tem o da Gaia Bem-Estar, que já tá lá bombando, super conhecido. Isso. Então, deixa o seu endereço para que as pessoas possam te seguir. Eu adoro, porque você faz vídeo, compartilha o seu dia a dia, no sentido de reflexões, e é muito bacana. É Dani Reis? Como que tá lá? DaniReis.yoga é o meu Instagram. O Instagram do Gaia é Gaia Bem-Estar, Gaia com Y, né? E acho que eu gosto bastante de trazer essa reflexão de um mundo real, acima de tudo, né? Muito bacana. Não pretendo me colocar de maneira nenhuma como mestra, como gurua, como nada. É entender essas ferramentas e entender essa existência nesse mundo, com os sentimentos, com os sofrimentos, com as realizações. A vida é real, né? A vida como ela é. E com muito acolhimento e sem julgamento, né? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, dá lá um like. Faça com que você possa ajudar muitas pessoas em assistir esse vídeo, trazendo mais meditação no sentido de respirar e se encontrar. Um beijo para vocês e até mais.